Fala galera, tudo bem com você? Eu espero que sim, e nesse vídeo vamos estar falando sobre ansiedade e depressão. Vem comigo! Então, como eu disse, o tema de hoje é ansiedade e depressão, e eu vou ter a participação especial de uma pessoa muito importante para mim. Primeiramente, eu quero estar falando para vocês um pouquinho sobre ansiedade e depressão. Eu sei que é uma coisa que acontece muito nos dias de hoje, com pessoas de todas as idades, com pessoas de todas as classes sociais, de todos os tipos, gêneros e tudo mais. Eu sei que isso é uma coisa que perturba muita gente e que muita gente não tem a mente aberta para entender o que realmente é ansiedade e depressão. Primeiro de tudo, o conceito de ansiedade é um sentimento desagradável, um sentimento de medo, um sentimento de apreensão. E muitas vezes a gente não sabe por que acontece com a gente. E depressão é um estado afetivo. Gente, é uma patologia, é um estado patológico, ou seja, sim, pode ser uma doença. E também pode ser ocasionado por doenças, entendeu? Quem me conhece, quem já viu vídeos anteriores meus antes do canal, sabe que eu já passei por isso. Pra mim, vendo tudo o que aconteceu comigo, porque eu já tive, sim, muita ansiedade, muitas crises de ansiedade. Eu nunca tive depressão, mas eu tive o início de depressão. Chegou um momento na minha vida, na minha faculdade, que eu estava tão exausta, eu estava tão cansada de pressões, e era final do ano, então quem estuda sabe que tem pressão de todos os lados vindo, e isso me deixou muito mal. Eu comecei a ter crise de ansiedade, comecei a ter crise de pânico, e eu posso garantir que a realidade é que a gente não... Quando as outras pessoas passam, a gente não entende até a gente passar. Então, como eu passei, eu posso dizer que não é uma coisa legal, não é uma coisa boa, mas eu aprendi muito com isso. E uma coisa que eu defino a ansiedade, a depressão, o início de depressão, que foi o que aconteceu comigo, eu defino como quando o seu corpo não aguenta mais as pressões. O nosso corpo não aguenta mais e ele começa a liberar de alguma forma essa tensão, liberar de alguma forma essas coisas ruins que têm acontecido no nosso meio, que está nos deixando ruim. Muitas pessoas têm gastrite, muitas pessoas têm insônia, muitas pessoas têm ansiedade, muitas pessoas têm depressão. Isso tudo são causas, é como se o nosso corpo ele busca escape, entendeu? Ele busca tirar de alguma forma, expor de alguma forma aquilo que a gente está sentindo. Então todas aquelas coisas que acontecem com a gente vão se canalizando dentro de nós, vão ficando dentro da gente, acumulando até que de alguma forma tem que sair. E muitas vezes é por uma depressão. Mas uma coisa que eu quero dizer pra você, gente, se você pensa que depressão é bobagem, depressão não é bobagem, não. Depressão não é falta de Deus, depressão não é falta de amor, não é falta de família, não. Não é isso, e eu posso garantir pra vocês, porque muita gente fala, é você não ora, é porque você não vai pra igreja, é porque você não faz isso, é que você não sabe lidar com as coisas. A realidade não é essa, gente. A depressão, ela tá muito mais próxima do que a gente pensa. Depressão não é apenas a pessoa ficar triste o tempo todo. Tem muita gente que tem depressão, que são pessoas felizes, mas dentro delas a pressão do interior, a pressão em que as pessoas exercem sobre elas, e acaba tendo depressão. Uma coisa que me ajudou muito, que me ajuda muito quando, eu vou ter ansiedade, eu tô vendo que eu tô ansiosa por algo que tá pra acontecer, porque a ansiedade é isso, você tá ansiosa por algo que vai acontecer ainda, e você já tá sofrendo por isso agora, uma coisa que ainda nem aconteceu. E o que eu faço é me acalmar. Primeiramente, a gente tem que se acalmar, porque ansioso a gente não toma decisões certas. Ansioso, a gente não faz nada, não adianta eu ter ansiedade, eu não vou fazer com que a coisa chegue antes ou com que a coisa aconteça mais rápido. Pelo contrário, muitas vezes a ansiedade ela atrapalha a nossa vida, sim, tá? Mas o que eu tenho feito, o que eu faço, gente... Realmente, eu tento me acalmar, eu tento me distrair, eu tiro tudo da minha mente, eu, tento relaxar primeiramente. Eu
paro de pensar em tudo. Então eu me acalmo, eu penso que eu não posso fazer nada. Se eu tô sofrendo por uma coisa que ainda não aconteceu e que tá fora do meu alcance, eu não posso fazer nada. O que eu tenho que fazer é esperar. Uma coisa que me ajuda muito é orar, pedir pra Deus tirar essa ansiedade de mim. Porque eu acredito sim que muitas vezes isso me ajudou. E eu acredito que pode ajudar você também que tem ansiedade, que tem depressão também. Oração, leitura da Bíblia. Isso me ajuda. Toda vez que eu sinto que eu vou ficar ansiosa ou que eu já tô sofrendo por uma coisa que nem aconteceu, eu me acalmo, deixo nas mãos de Deus, porque infelizmente eu não posso fazer nada com a minha ansiedade. Isso só vai me atrapalhar, isso só vai me deixar mais nervosa. E o que eu quero dizer pra você que passa por isso, que sofre de ansiedade, sofre de depressão, eu quero dizer que você não está sozinha, você não está sozinho. Sabe, eu entendo você, eu sei que a ansiedade e depressão ela tem quebrado muitos paradigmas, porque hoje em dia são muito comuns, são coisas muito comuns que a maioria das pessoas tem, aí nem sempre as pessoas sabem lidar. E muitas vezes as pessoas, às vezes mais velhas, ou as pessoas que não acreditam nisso, elas vão falar que você não tá sabendo lidar com as coisas, você é fraco, que pode falar que isso é falta de Deus, como eu já falei. Não, isso não é brincadeira, gente. Realmente eu entendo você. E procure ajuda. Se você sofre de ansiedade, depressão, procure ajuda. Eu fiz isso. Eu procurei ajuda porque eu não posso também ficar esperando com que caia a ajuda do céu. Eu também preciso buscar a ajuda de um profissional. E me ajudou muito, eu fiz um tratamento, me ajudou muito. E agora, gente, uma amiga muito especial e importante pra mim vai contar uma coisa que aconteceu com ela, que é muito comum de acontecer hoje em dia. E ela vai estar dando alguns conselhos de como ela passou por isso, sem estar se deixando levar ou sem canalizar aquilo dentro de si para que se tornasse uma depressão e uma ansiedade, tá bom? Fica ligadinho aí que tá muito legal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andriele. Eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho da minha história, para contar e dividir com vocês como que eu passei por um momento muito difícil, uma situação muito delicada da minha vida, como que eu superei os meus traumas, os meus limites e não deixei com que aquela circunstância viesse afetar minha saúde física, minha saúde mental, viesse destruir meus sonhos, meus projetos e até mesmo minha própria vida. Bom, antes disso eu quero contar pra vocês por que eu aceitei esse convite da Ingrid pra vir aqui falar e expor a minha vida assim, de algo que eu nunca falei em público, né? Algum tempo já Deus vem falando no meu coração para que eu comece a falar mais sobre isso que eu vivi, sobre todas essas situações, sobre os meus aprendizados, para que as pessoas não precisem passar por tudo que eu passei. Mas eu vinha relutando com tudo isso. E eu falando assim, Senhor, mas eu sou estudante de medicina, não tem nada a ver. O que as pessoas vão achar de mim? As pessoas vão achar que eu sou uma doida, né? E aí o Senhor falou pra mim, você não tem que se preocupar com o que as pessoas vão dizer de você. Você tem que se preocupar com o que eu vou achar de você. Não é nada para a sua glória, para a minha glória. E eu falei, ok, já que é do Senhor, se é o Senhor que tá falando isso comigo, então que eu seja convidada a falar. Eu não vou não vou sair por aí me candidatando para falar em lugar nenhum sobre esses assuntos, porque às vezes o coração da gente é enganoso, né? Então eu queria ter certeza que era mesmo Deus que estava falando comigo. E aí, o que aconteceu? Isso era 3h30 da manhã no meu devocional. No outro dia, pela manhã, eu acordo e tenho uma mensagem da Ingrid me convidando para falar aqui no canal dela. E eu falei, bom, agora eu não tenho como fugir, né? Deus já me confirmou que Ele realmente quer que eu fale mais sobre isso. E então eu topei e aqui estou eu para falar para vocês. Bom, eu vou tentar resumir toda a história porque é uma história muito longa. Ano passado, 2019, eu passei por um processo de divórcio. Sim, eu tenho 25 anos e eu já tenho um divórcio. Não é muito legal, né? Eu não concordo com o divórcio, já vou deixar aqui bem claro. Mas
existem casos e situações que às vezes é necessário. No meu caso, eu me casei por desobediência. Ou seja, meu casamento não estava nos planos do Senhor, estava nos meus planos. E a própria palavra de Deus já diz que quando o Senhor não é o construtor da casa, não vale a pena você trabalhar nessa obra. Ou seja, não vale a pena você ficar lutando por algo que não vem do coração de Deus. Se Deus não está nessa obra, não vale a pena. Então, meu processo de divórcio foi um processo de correção, na verdade. Eu fui desobediente com Deus e Deus me corrigiu. E eu aceitei aquela correção porque Deus corrige a quem Ele ama, né? Só que eu vou contar pra vocês tudo que eu passei, o que sofri e como que eu superei tudo isso. Bom, eu moro há 5 anos no Paraguai, sozinha, longe da minha família, longe de todo mundo. E eu morava, inclusive, sem o meu ex-marido lá no Paraguai. E a gente passava por muitas crises, como todo casamento passa, né? Mas eram muitas traições e muitas traições e muitas traições. Até que eu descobri uma traição, uma das. E eu falei assim, não dá mais, né? Pra ficar sempre perdoando, perdoando, perdoando. Eu cresci em um lar cristão, então pra mim tinha que haver o perdão, tinha que tentar reconstruir, tinha que ter restauração. E na verdade tem que ter, não discordo disso, tá? Mas eu quero deixar bem claro que cada situação é uma situação, tá? Que a gente sempre escuta por aí, fulano restaurou o casamento, vários testemunhos de restauração de casamento, de reconstrução de família, mas eu quero deixar bem claro que o testemunho de um não é o testemunho de outro, tá? Então a gente tem que entender qual é o nosso processo. Eu entendi o meu processo depois de muito tempo, na verdade. No momento em que eu estava vivendo, eu não conseguia entender, mas hoje eu consigo entender claramente o porquê que tudo aconteceu. E quando eu descobri aquela traição, eu resolvi que não dava mais, né? Não dava para ficar empurrando aquilo com a barriga. Por mais que a religião, na verdade não a religião, a própria Bíblia diz que a gente tem que perdoar, e eu já tinha perdoado muitas vezes, eu resolvi fazer algo que eu nunca tinha feito. Eu entreguei na mão de Deus. E eu falei, Senhor, faça a sua vontade. E quando eu falei isso, a minha vida virou assim, de cabeça para baixo. E quando eu falei isso, entreguei nas mãos de Deus, não demorou muito, eu soube que, na outra semana eu acho, já soube que meu ex-marido, hoje ex-marido, estava em um relacionamento. Já estava em um relacionamento. E era uma sexta-feira, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava lá no Paraguai estudando para uma prova que eu ia fazer na segunda-feira. E eu recebi um telefonema de uma amiga me contando a situação, como se eu já estivesse sabendo. E eu fiquei assim, de boca aberta, porque eu não estava sabendo de nada do que estava acontecendo. E aí ela foi até minha casa e me levou fotos me mostrando. E eu fiquei sem chão. Meu mundo acabou ali, desabei, fiquei sem reação perante ela. Não sabia o que fazer, o que falar, porque ela veio me contando algo achando que eu já sabia, mas na verdade eu não sabia de nada. E foi aí então que aquele final de semana pra mim acabou. Não consegui estudar, não fiz nada. Não fui cobrar ele, nem a pessoa com quem ele estava. Eu simplesmente mandei uma mensagem apenas no grupo da família falando o que tinha acontecido e que estava me divorciando e o porquê do divórcio, avisando a família. E aí que começou toda a luta. Eu estava em um outro país, totalmente sozinha, sem ninguém da minha família. O meu ex-marido, ele era o meu provedor 100%, tá? Então, toda a minha renda, tudo que as minhas despesas lá fora, era ele quem bancava, era ele quem me sustentava lá. A separação em si, né, ela acaba envolvendo muitas coisas. Quando duas pessoas se separam, no meu caso, estava rompendo um relacionamento de 9 anos, então tinha a questão das famílias e a minha vida lá fora. Já estava quase para concluir meu curso
e eu não sabia o que ia acontecer da minha vida, né, dali por diante. A minha mãe quase entrou em depressão com toda essa situação. A minha mãe já é uma pessoa idosa, então eu tinha essa preocupação com a minha mãe, tinha minha preocupação com a faculdade e tinha minha preocupação com a minha vida, minha saúde mental, minha saúde física. E foi aí que eu falei: Deus, eu te entrego tudo, né? Eu te entrego e o Senhor me mandou para cá, o Senhor vai prover o meu sustento, o Senhor não vai me deixar desamparar. Quando o sonho vem de Deus, você pode ter certeza que Ele vai prover recursos. Mas até o momento eu estava passando por um turbilhão de coisas na minha cabeça, né? A faculdade em si, a medicina, ela já toma muito da nossa vida, ela sobrecarrega demais. Tanto que tem muitos alunos que passam por depressão, por situações de ansiedade. A própria Ingrid já passou por crise de ansiedade. Tem muitos estudantes de medicina que chegam a se suicidar. Então, tinha muitas coisas envolvidas, muitas coisas e a minha cabeça estava assim a um ponto de explodir. Isso o que aconteceu comigo foi numa sexta-feira, né? Eu falei para vocês, na segunda-feira eu tinha prova e eu fui mal naquela prova. E foi aí que eu acordei para a vida e eu falei assim, eu tenho que olhar para mim. Cada dia basta o seu mal. Então, se eu tô aqui hoje, eu tenho que me preocupar com isso hoje, com a minha faculdade. Eu não sei como que eu vou estar amanhã, não sei como que eu vou pagar minhas contas mês que vem, mas hoje eu estou aqui e eu tenho que viver o hoje aqui. E foi o que eu fiz. Eram tantas coisas chegando até mim e a minha cabeça, assim, eu tentando ser forte, tentando colocar a minha cabeça no lugar. E aí eu lembro da história de Davi, foi como se eu estivesse falando, alma, te aquieta, fica aí quieta, porque eu não vou deixar com que os meus sentimentos ditem o meu comportamento, mas com que o meu comportamento dite os meus sentimentos. Isso foi algo que eu aprendi durante esse meu processo. Então eu comecei a me apegar a Deus, eu comecei a estar mais ligada a Deus do que eu já sempre estive. E foi aí até então que eu fui a um culto lá na minha igreja, lá de Foz do Iguaçu. E eu lembro, como se fosse hoje, o pastor Luiz Hermínio pegou naquele microfone no dia do culto e ele falou: Deus parou os seus sonhos para que você pudesse voltar. E eu entendi que ele estava rompendo com aquele sonho que era meu, que não era dele, para que eu pudesse voltar para ele, para que eu pudesse, não que eu estivesse desviada, em nada, eu sempre estive muito ligada a Deus, mas eu simplesmente tinha parado tudo. Tinha o fato do sentimento, né? O fato que eu estava muito machucada, estava muito ferida com toda aquela situação, o fato de eu ter sido traída por uma pessoa que eu julgava ser de confiança. E tinha o fato do sentimento em si, que não é fácil você romper uma aliança assim de 9 anos, onde tem muitas histórias, muitas coisas envolvidas. Eu via a sociedade me colocando olhares assim, esperando a minha reação diante de tudo aquilo. Era como se todos os olhos estivessem apontados para mim. E aí, o que você vai fazer agora? Qual vai ser a tua reação? Entende? E a minha reação foi me calar. E eu aprendi que muitas vezes a gente tem que abrir mão do nosso direito de estar certo. E tinha o fato de que eu não sabia se eu ia continuar estudando ou não, se eu ia ter que fazer minhas malas e voltar embora. Mas como eu estava lá, eu falei: Deus me colocou aqui, Ele vai prover recursos. E foi então que, acho que uma semana antes de vencer minhas contas lá no Paraguai, a minha irmã me ligou e falou: Andriele, aquela ação na justiça que a gente tinha há muito tempo foi liberada, eu vou transferir a sua parte do dinheiro. E era justamente o valor que eu precisava para pagar as minhas contas e me manter naquele mês. Então eu fui vendo o agir de Deus e o cuidado de Deus em todos os momentos ao meu lado. Por tudo que eu passei, Ele me sustentou e eu pude viver aquele versículo em que diz que quando sou fraco é aí que estou forte. Realmente eu já não tinha mais forças para nada. E eu venci tudo aquilo na força do Senhor, não era na minha força. Por mais que tudo ao meu redor dizia que era para eu desistir, que era para eu parar, que era para eu voltar para trás, que nada ia dar certo para mim, eu não olhei para isso, eu olhei para Jesus, porque quando eu cheguei aqui, eu falei para minha mãe, mãe, eu passei em tudo, eu não deixei nenhuma matéria para trás. E a minha mãe falou:
Foi por Deus, minha filha, Deus estava com você, e realmente foi Deus que estava comigo. Eu cheguei, também fui conversar com o meu pastor, e ele falou assim pra mim: Andriele, você tinha duas opções. Você deixasse com que tudo isso te afetasse e te levasse a desistir de tudo, parar a tua vida e você, quem sabe, cair numa depressão profunda. Ou você tinha a opção de ser forte, você escolheu ser forte. Na verdade, eu nem escolhi ser forte, Deus foi a minha fortaleza. A própria palavra de Deus diz que de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ou seja, Deus, ele nos confirma 3 vezes na sua palavra que ele jamais nos abandonará. Então, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, mas você pode ter certeza que Deus está com você, Deus está no teu barco. E por mais que as tempestades ao redor digam que teu barco vai afundar, pode até entrar água dentro do seu barco, você pode confiar que Deus vai fazer você andar sobre as águas. Então, nós não podemos aceitar as acusações do inimigo para nossa vida, a gente não pode aceitar e tomar como verdadeiro para nós. Nós temos que aceitar o amor de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós e que diz que nós somos mais que vencedores. E eu venci tudo isso porque eu estava firme na rocha, estava firme em Deus. Fui curada de todos os ressentimentos, de toda angústia, de toda mágoa, de toda tristeza, porque eu acredito e eu aprendi que quando você guarda uma mágoa, um ressentimento, sabe, você fica com aquela frustração, aquele ódio, é como se você estivesse segurando uma brasa acesa. E enquanto você segura aquilo, esperando colocar na cabeça da outra pessoa, você não percebe que você que está se queimando com aquilo. Entende? Aquilo prejudica somente a você. Então foi aí que eu entendi que eu precisava cuidar de mim, eu precisava olhar pra mim. E não valia a pena eu ficar me torturando com tudo aquilo que estava acontecendo. A palavra de Deus diz que tudo coopera para o nosso bem. Quando ele diz tudo, ele não diz algumas coisas cooperam para o nosso bem, as coisas boas cooperam para o nosso bem. Não, ele diz tudo, exatamente tudo. Então, as coisas boas, as coisas ruins, a porta aberta, a porta fechada, um relacionamento rompido, ou um relacionamento que você recebe, tudo vai cooperar para o seu bem. Hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. E eu espero que você possa agradecer, assim como eu agradeço a Deus hoje, que por mais que eu passei por uma situação difícil, eu aprendi muitas coisas com isso. E eu pude ver que era a mão do Senhor me corrigindo de uma situação lá atrás que eu fui desobediente. Então, a palavra de Deus também diz que o pai, ele corrige o filho que ama. Então, eu aceitei aquela correção porque eu vi que ele me amava e que ele estava fazendo tudo aquilo por amor a mim. E eu quero dizer para você que, independente da situação que você esteja passando, você olhe para Jesus, olhe para a cruz, e que se você está passando por um problema muito mais grave, que precise de atendimento médico, uma depressão, uma ansiedade, procure ajuda médica, mas procure também a Deus, porque Ele é o que pode todas as coisas, tá? E Ele é o Deus do impossível, ou seja, aquilo que é possível está ao nosso alcance, a gente tem que correr atrás, a gente tem que ir até o possível, mas quando já passa do possível e chega ao impossível, a gente tem que deixar na mão dele, porque ele é o Deus do impossível. Até o que é ordinário a gente faz, mas o extraordinário é de Deus. Então, era isso, tentei resumir bem curtinho, e eu espero ter ajudado alguém. E eu vou pedir para eles deixar meu Instagram aqui, se alguém precisar conversar, alguém que esteja passando por alguma situação parecida. E eu vou deixar livre, pode me chamar lá no direct para conversar. Se quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu posso falar também. E é isso, gente, que eu tinha para vocês. Espero que vocês possam ser abençoados com isso. E tchau! É isso aí, galera. Já quero agradecer vocês que ficaram até agora assistindo esse vídeo. Muito obrigada, minha amiga Andriele. E Deus abençoe vocês. Espero que vocês gostem. Curta, compartilha com seus amigos. Que eu sei que depressão e ansiedade é uma coisa que acontece muito hoje em dia. Esteja atento ao seu amigo, porque muitas vezes ele está demonstrando
sinais de depressão, sinais de ansiedade, ele precisa da sua ajuda, ele precisa da nossa ajuda, e muitas vezes a gente não enxerga, e essa pessoa vai piorando cada vez mais. Quanto antes a gente conseguir ajudar, melhor para essa pessoa, tá? Eu quero dizer que você não está sozinho. Você que passa por depressão e ansiedade, você não está sozinho. Eu entendo você e eu sei que se você procurar ajuda, se você procurar pessoas apropriadas para estar conversando e para estar te ajudando, eu sei que você vai encontrar, tá bom? Gente, fica ligadinho aí nas novidades. Fiquem ligados no meu Instagram. Aquele sorteio logo vai sair, tá bom? E muito obrigada por tudo. Deus abençoe. Tchau, tchau.